Então, dando continuidade aqui à nossa aula, a gente vai entrar no tema que é importante aqui, que é a ideia de trabalho de compressão. É, Perdão. Então, voltando aqui, né? Se lembrar lá de Física 1, Física 1A, a gente tem a nossa definição de trabalho, certo? O nosso trabalho lá, ele é dado por um produto, tá? Um produto escalar, certo? Que é feito entre a força e o deslocamento. Então, a esse produto escalar a gente chama de trabalho. E aí aqui cabe a gente colocar que é o seguinte, ó, esse termo de deslocamento, ele podia falar de referência, por exemplo, a, ao ponto em que a força é aplicada. Imagine que você está passando por o seu deslocamento está sendo em torno de uma região que é completamente lisa e aí ela passa por uma região que tem um atrito, tá? Então, esse DR seria nessa região onde há o atrito. É um ponto. Outra coisa que pode acontecer também é que a região, esse DR daí, pode estar sendo relacionada com o deslocamento de centro de massa da estrutura, quando a gente vê ali no momento linear. Para a gente daqui, esse DR daqui, esse deslocamento, ele vai estar ligado ao movimento do êmbolo, certo? É êmbolo ou é êmbolo agora, viu? Agora eu me perdi. Bom, vai ficar como um êmbolo mesmo, viu? É, Pronto, já sei. Quando eu tenho essas dúvidas assim, eu costumo fazer o seguinte: o movimento do pistão. Nunca falha você mudar a palavra, tá? Vai ser isso daqui. E o seguinte, obviamente não interessa para a gente falar em termos aí de trabalho com força e deslocamento. O que a gente se interessa é pela ideia de pressão e de volume, tá? Então eu vou redesenhar aqui da seguinte maneira, ó. Tem aqui cilindro e a gente tem ele aqui, ó, tá? De maneira que ele pode sofrer uma variação. Essa variação, por exemplo, vamos dizer que ele esteja sendo empurrado para cá, e a gente pode ver o seguinte, né? É, ele faça um deslocamento aqui, seja um delta x, e aí a gente pode ver o seguinte, que a força vezes o delta x, que vai ser aqui o nosso deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A força está sendo aplicada para cá, F. Então a força e o deslocamento ela tem a mesma direção e o mesmo sentido. Logo, esse cosseno daqui, ele é zero, o cosseno de 0 grau, e ele é 1, né? Como ele é 1, a gente pode escrever é, esse trabalho só dessa maneira daqui, tá? E aqui eu quero abrir uma seguinte discussãozinha rápida, porque isso é uma coisa muito relevante, a maioria dos livros ela não traz isso. Esse tipo de trabalho que a gente vai falar, esse trabalho de compressão, ele está ligado à velocidade em que o sistema for comprimido. O que é que você quer dizer com isso? Porque é o seguinte, se o sistema ele for comprimido de maneira muito rápida, então a pressão ela vai ser completamente desequilibrada. A pressão mais próxima do pistão ela vai ser muito maior do que, por exemplo, a pressão no fundo do cilindro. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque isso daí iria ferir o nosso conceito de termodinâmica. O sistema ele tem que ter uma velocidade de maneira que cada etapa do pistão o sistema possa entrar em equilíbrio e ser bem definido, tá? Então, vamos falar o seguinte, ó. Cada etapa do processo, cada etapa do processo deve ser bem definida, ou seja, estar em equilíbrio
termodinâmico. Em equilíbrio termodinâmico. É, como é que a gente vai falar sobre isso daqui? Como é que se dá? Aí você pode perguntar assim, tá, você falou sobre velocidade, mas exatamente de que velocidade é que a gente está falando? Que rapidez é essa? A gente está falando da velocidade do processo do êmbolo. E para a gente conseguir determinar um parâmetro é o seguinte, ó, o êmbolo, quando ele comprime o gás, ele faz o quê? Ele aumenta a pressão nas moléculas daquele gás, certo? Tá claro isso daí? A gente vai propagando essa pressão. E existe um processo no qual é a propagação de pressão nas moléculas de um gás de um sistema que a gente conhece. Esse sistema é o som. Então, o som ele está ligado à propagação de pressão em um sistema. Então, a nossa referência é a velocidade do som, tá? Aí você sabe que a velocidade do som é cerca dali da ordem de 340 metros por segundo. Ninguém vai ver a compressão de um gás numa velocidade tão grande. Essas velocidades são menores. E essa velocidade, o fato dessa velocidade ser menor, é, o fato dessa velocidade ser menor faz com que esse sistema ele possa entrar em equilíbrio, certo? A cada etapa que ele está fazendo aquele processo dali, ele entra em equilíbrio. Então, tem um termo que é o seguinte, ó, a gente vai definir aqui, tá? Processos. E eu vou explicar por que isso daqui. Processos quase estáticos. O que vem a ser esse processo quase estático? Ele é um processo em que todas etapas anteriores, em que todas as etapas anteriores estão em equilíbrio. Isso daqui é fundamental. Por que fundamental? Porque se não houvesse esse equilíbrio, ou seja, eu mexi o êmbolo um pouco, tá? É, aí tem uma velocidade que é muito menor do que a velocidade do som. Aquele sistema se reequilibra. Se esse sistema se reequilibra, então a gente vai ter definido ali as nossas variáveis pressão, volume e temperatura, certo? Para um certo número de mols ali definido. Se a velocidade desse sistema fosse tão alta que não houvesse esse equilíbrio, a gente não poderia tratar disso como termodinâmica. A gente teria que tratar como mecânica estatística. Tá? E mecânica estatística é uma outra coisa de um outro grau de complexidade muito maior, certo? Então, é o seguinte, olha, a cada passo do pistão, pressão, volume e temperatura são bem definidos no sistema. Esse processo daqui se chama de processo quase estático, tá? Então, vamos lá. Dentro desse processo daí, a gente sabe que a gente pode relacionar a pressão, o seguinte, ó, a força, perdão, a nossa ideia de pressão, a nossa ideia de pressão é a força aplicada sobre uma área, tá? Então, eu posso escrever que força é pressão vezes área. Se a gente pega e joga ali na nossa ideia de trabalho, o meu trabalho era quem? Era F vezes delta X, tá? De maneira que eu posso escrever o trabalho agora como sendo pressão vezes área vezes o delta X. E aí, esse A vezes o delta X aqui, ele vai ser quem? Ele vai ser o volume. E aí a gente vai poder escrever o nosso trabalho como sendo pressão vezes a variação de
volume, já que você tem uma pequena variação ali da posição do êmbolo. E aqui o seguinte, ó, se a gente pegar aqui o êmbolo, tá aqui, então, ó, ele tá aqui inicialmente, certo? Aí eu comprimo ele, eu vou botar em amarelo para a gente diferenciar ele um pouquinho para frente, ó. É o mesmo êmbolo. Ele deslocou, vou botar em laranja esse deslocamento, isso aqui, ó. Que negócio horrível. Esse foi o deslocamento dele, delta X. Aí eu pergunto a vocês, o volume dele era maior, ficou maior ou menor? Obviamente, na medida que eu aperto o êmbolo, o volume fica menor. Então, o trabalho ele está sendo realizado sobre o gás, certo? E aqui a gente usa esse sinalzinho negativo para o quê? Para dizer que esse volume daqui, ó, já que a gente está tratando de uma compressão, está tratando de uma compressão. Então a gente usa esse sinal negativo nessa maneira. Tá aqui. Só que o trabalho ele tem que ser positivo no processo, tá? E como é que ele vai ser positivo? Bom, ΔV é volume final menos volume inicial. Se o meu volume final é menor do que o meu volume inicial, obviamente o que ocorre aqui é que esse ΔV é negativo. Negativo com negativo fica positivo. E aí a gente resolve esse nosso problema. Esse nosso trabalho de compressão, ele fica sendo um ali maior do que zero, tá? Não tem problema. E aí a gente poderia também chegar aqui e escrever, por exemplo, até porque não faria sentido. Na medida que eu vou aumentando, eu vou diminuindo o volume, o que é que está acontecendo? A pressão entre as moléculas de gás ela começa a aumentar. Se a pressão está aumentando, eu não posso simplesmente aqui dizer, ó, eu comprimi tudo até o final, certo? E a pressão do sistema é a mesma. Eu não posso dizer isso, está errado. A pressão do sistema não é a mesma, ela aumenta. Mas então, essa ideia desse trabalho daí, ela tem que valer por uma variação muito pequena de volume, tá? E aí a gente pode escrever esse trabalho como sendo, ó, menos P vezes dV, certo? E aí eu quero saber qual é o trabalho total em cada parte do processo, então eu vou fazer aqui novamente, ó, eu vou separar em cores, eu vou fazer esse primeiro aqui, ó, eu vou chamar DV1, certo? Em amarelo, eu vou chamar DV2. Em laranja, eu vou chamar DV3. São todas variações de volume muito pequenininha. De maneira que o quê? Eu possa somar a variação PDV desse sistema para essas pequenas quantidades. E como é que a gente faz isso matematicamente? A gente faz isso por uma integral. A gente já tinha definido o conceito de trabalho, certo? Mas a gente não tinha mostrado com esse rigor um pouco maior, certo? Dentro da ideia de compressão. Então, P vezes dV, certo? E aqui vai ser o quê? Volume final, é, volume inicial menos volume final, tá? Então, seria isso daqui. Como esse volume, essa diferença de volume é negativa, aí o que é que acontece? A gente tem um valor positivo. E aqui a gente já viu que tem uma maneira da gente trabalhar isso daqui, que é a seguinte: eu posso escrever o meu trabalho, a minha pressão aí é constante, a gente sabe que se relaciona com a equação PV igual a nRT, ou NKT, dependendo do que a gente queira trabalhar. Eu poderia dizer que é o nRT aqui no caso, eu posso escrever que P é nRT sobre V, e aí tudo isso daí sairia para fora, menos o V, né? E eu diria que meu trabalho seria igual a menos N, R, T, e aí ficaria integral entre V0 e V de dV sobre V.
Essa integral daqui é o logaritmo, né? Isso aqui seria igual a menos nRT ln de V sobre V0. Eu posso querer eliminar o sinal negativo logo, eu posso escrever também esse trabalho como sendo nRT ln. Aí aqui ficaria o quê? O volume inicial, V0. Eu vou trocar esse de V0, eu vou chamar de VI. Tá? VI sobre VF. Simplesmente o que eu fiz aqui foi a eliminação do sinal, invertendo a ordem da subtração. Tudo bem. E agora a gente vai fazer essa relação desse trabalho daqui para dois tipos de processo, que são o processo que eu já vou adiantar, que é o processo isotérmico e o processo isobárico. E como é que se faz isso? Bom, a gente já viu que esse trabalho de compressão ele tem uma certa velocidade no processo. E essa velocidade daqui, ela é uma velocidade menor do que a velocidade do som, certo? A gente sabe disso. Mas e aí a gente vai ter o seguinte, olha, a gente vai ter um processo que a gente vai chamar de processo. Eu vou abrir o parênteses aqui, pouco lento, e o processo muito lento, tá? Esses dois processos daqui vão ser relacionados ao tipo de compressão que a gente vai trabalhar, tá? Então vamos lá, ó. Quando, eu vou colocar aqui, ó, quando o processo for muito lento, novamente vou abrir aqui essa aspasinha aqui. Quando o processo for muito lento, então o sistema entra em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Em que ele está inserido. Olha só, pessoal, o processo ele é tão lento, tão lento. A gente já sabe que o processo ele tem que ser lento, chamado de quase estático, para que o quê? Para que haja equilíbrio entre as suas etapas. Havendo equilíbrio entre as suas etapas, as suas grandezas são bem definidas. É um ponto. Aí o outro ponto é, se esse processo for muito, muito, muito lento, ele acaba de o quê? De entrar em o que a gente chama em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Quando esse processo ele entra em equilíbrio térmico com o meio ambiente, tá? A gente chama esse processo daqui de processo isotérmico, tá? É o processo isotérmico. Então, o processo isotérmico ele é um processo que ele é tão lento que ele acaba entrando em equilíbrio com o meio. Como é que é o gráfico? E aqui a gente vai usar o diagrama de Clapeyron, certo? Que são as relações ali de PV, tá? nRT. E aí a gente pode relacionar para um número de moles constante e tudo isso daqui. A gente pode fazer esse diagrama pressão, volume. E aí a gente sabe o seguinte, ó, eu estou mantendo dois valores fixos. Quando a gente mantém dois valores fixos para uma determinada conjunto, para fazer uma equação, a gente sabe que a equação que vai representar esse sistema é uma parábola, certo? É uma parábola não, uma hipérbole, perdão. Viu? E aí como é que fica isso aqui, ó? Essa equação daqui tem esse gráfico. Esse gráfico daqui são as relações de pressão e temperatura. E a gente chama essa curva daqui, ó, de isoterma. Isoterma. Não, peraí.
Isoterma, é não acentuada essa aqui. De isoterma. Ou seja, dentro desse gráfico daqui, qualquer instante que a gente esteja, qualquer ponto que a gente analisar, pressão e temperatura temperatura vai ser o quê? Constante. Essa daqui é a nossa isoterma. E aí a gente vai ter as nossas relações aqui. Que relações vão ser essas? Bom, novamente, eu tenho um sistema, certo? Aí está aqui, pressão vezes a variação de volume. A gente sabe que esse sistema ele é lento o suficiente para que haja o equilíbrio com o meio externo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, para a pressão inicial, eu tenho um volume inicial aqui, tá? Meu volume inicial. Depois eu vou ter o meu volume final, tá? Tá diminuindo o volume, certo? Aqui, ó, minha pressão final, minha pressão inicial. Eles são inversamente proporcionais, a gente já viu essa ideia. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso estabelecer essa curva daqui, como sendo essa isoterma, essa variação, aí, ele está seguindo isso daqui, e a gente podia extrair essa área daqui bem definida da curva, ó, como sendo a nossa integral, o nosso trabalho, né? A gente sabe isso, que o trabalho, a integral, ela pode ser também, assim, a área da curva, ok? E aqui eu vou abrir o parênteses para a gente só fazer um detalhezinho, o seguinte. Se eu tiver duas isotermas, aqui, uma pressão vezes volume, e eu tenho uma outra isoterma aqui. Essa isoterma daqui, em amarelo, a temperatura dela é maior do que a temperatura da primeira. E por quê? Porque as relações de produto, pressão-volume, eles são maiores, então sua temperatura acaba sendo maior. Lembre-se que a gente pode relacionar tudo ali no diagrama de Clapeyron, aqui na equação, e verificar isso. Então, quanto mais alta essa curva, maior essa relação de essa temperatura, tá? Tudo bem. Então, a gente acabou de definir, de acordo com a ideia de velocidade do processo, o que seria uma isoterma. Mas vamos lá. A gente viu também que tem um outro processo que a gente chamou de processo pouco lento. Pouco lento. Como é que se dá esse processo pouco lento? Ó, ele tem uma velocidade muito menor do que a velocidade do som, de maneira que o sistema, em cada etapa, mantenha a ideia de equilíbrio, certo? Ou seja, cada etapa ela é bem definida, ela é bem equilibrada, porém, esse processo um pouco lento, ele é mais rápido que o processo muito lento. Isso aqui parece uma coisa redundante, óbvia, né? Mas vocês vão entender na medida que a gente for escrevendo por quê. O processo muito lento, de maneira que ele entra em equilíbrio sem atingir o equilíbrio térmico com o meio ambiente. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Esse sistema ele é mais rápido do que o sistema muito lento. E aí, quando esse sistema atinge o equilíbrio dele, ele atinge o equilíbrio de maneira que o quê? Que esse equilíbrio se dá sem atingir
o equilíbrio térmico com o sistema que a gente viu anteriormente. A esse nome daqui, certo? Se dá o nome de processo adiabático, processo adiabático, tá? Então, vamos lá aqui, ó. É o processo, novamente, só enfatizar, em que não há, em que não há tempo suficiente para que o cilindro e o meio atinjam equilíbrio térmico. E nesse processo daqui, ocorre o seguinte: nesse processo daqui, não há perda de energia. No processo isotérmico, mesmo ali que você tem um trabalho que é positivo, tá? Mas você tem uma perda de energia naquele sistema. Aqui não há vazamento de energia. Não há esse vazamento de energia. Se não há vazamento de energia por conta dessa questão dali de atingir a diferença de temperatura, o que é que a gente pode escrever como isso aqui, ó? Os processos adiabáticos, os processos adiabáticos, eles têm aqui como característica o quê? O fato de que Q é igual a zero. Ou seja, não há troca de energia pela diferença de temperatura. E essa troca de energia que ele não faz é por conta do calor. E aqui a gente sabe o seguinte, ó, lá pela nossa primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que ΔU era calor mais trabalho. Opa, perdão, nada disso. Isso. Então aqui a gente pode escrever, ó, que a nossa variação de energia interna, ela é igual ao trabalho. Isso significa o quê? Se eu tenho variação de energia interna, e a gente sabe que a energia interna ela é uma energia ligada ao quê? Ao conceito de temperatura. Significa o quê? Que vai haver variação de temperatura. No processo isotérmico, a temperatura era constante. Nesse processo aqui, a temperatura não é constante. E eu acabei cabulando o espaço, rapaz. Olha, vamos fazer aqui essas duas curvinhas aqui, que é o seguinte: eu tenho uma isoterma aqui, qualquer, tudo válido para uma temperatura, e eu vou botar aqui em amarelo uma segunda isoterma, no qual a minha temperatura a gente já sabe que é maior do que a primeira. De maneira que acontece o que aqui, ó? O seguinte: eu tenho meu volume inicial aqui no processo, certo? Eu vou passar para um volume final, a gente sabe disso, que é menor do que o volume final, já que a gente está tratando de uma compressão. Só que a minha temperatura, ela vai variar. Então, ó, ficou feio o gráfico, mas era para ser essa ideia. Deixa eu refazer aqui rapidinho, tá? Pronto. E o meu volume final vai estar aqui, tá? Então, essa daqui é a minha curva, a minha adiabática, certo? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma troca de temperatura. E assim,
Se está havendo uma troca de temperatura nessa adiabática, a gente sabe que esse conceito daqui de pressão, ela vai ser o quê? Ela vai ser, acabar sendo maior, tá? Como é que a gente vai fazer essa relação? Se a gente for pensar o seguinte, eu posso escrever, a gente já tinha visto, pessoal, eu vou precisar usar um pouco desse espaço daqui da questão, usar essa folha daqui, tá? A gente tinha visto que a nossa energia interna, ela é como? Ela é F sobre 2 nRT, tá? nRT ou NKB de T. Todas as duas são válidas, só para a gente colocar aqui. No processo adiabático, a gente pode relacionar o quê? A gente sabe o seguinte, ó, se eu tiver uma pequena variaçãozinha da energia interna, tá? Eu vou relacionar ele com o meu trabalho. Então, como é que fica? A minha energia interna, eu vou escrever, não importa o caminho que eu escolha para escrever, porque no final das contas a gente vai acabar cortando ali os termos. Eu posso colocar aqui o seguinte, olha, F sobre 2, tá? N, K de B, T. Isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu trabalho, que é P vezes dV, menos P vezes dV, tá? Então é o seguinte, eu posso escrever P pelo diagrama de Kuiper da seguinte maneira, eu posso escrever o meu P como sendo aqui, ó, menos N K de... Menos não, esse menos não existe, perdão. N K de B T sobre V. E aí eu posso chegar aqui, ó, de maneira que a gente escreva F sobre 2, aí fica N K de B T igual a N dt aqui, perdão, tá? Se eu tenho du, se eu tenho a variação e ele é ligado à temperatura, então tem que ter uma variação dt. E aqui vai ficar nk de b dv sobre v. E aqui a gente pode cortar, olha quem? nkb corta, certo? Sobrou quem aí? A gente relaciona. Vai ficar. Aqui tem um T, né? O T vai passar para o lado de cá, o V fica aí. Eu posso escrever F sobre 2 dt sobre T é igual a dV sobre V. E aqui a gente pode simplesmente integrar, certo? Em temperatura, temperatura inicial, temperatura final, de maneira que a gente sabe que a gente vai obter ali a nossa relaçãozinha, né? Que vai ser o seguinte, já passando direto aqui do valor dessa integral, para a gente não perder tempo, a gente vai encontrar o f sobre 2, logaritmo neperiano, de quem? De t final, certo? Sobre t inicial é igual a ln de v final sobre v inicial. Isso aqui é negativo. Só que a gente pode fazer o seguinte, eu posso trocar o sinal, certo? Eu posso trocar o sinal aqui, ó, deixa ele positivo e aqui fica V inicial e V final. Simplesmente é uma manobra que a gente já fez. E eu posso pegar esse F sobre 2 aqui, ó, e passar dentro do logaritmo aqui para cima. De maneira que eu posso escrever isso aqui como sendo ln de TF sobre TI elevado a F sobre 2 igual a ln de VI sobre VF. E aqui a gente aplica a exponencial de maneira que a gente encontre como resultado final o quê? Eu vou encontrar TF, certo? TF sobre TI elevado a F sobre 2 é igual a VI sobre VF. E aqui a gente relaciona, ó, vai ficar VF, TF elevado a F sobre 2 é igual a VI TI elevado a F sobre 2. 2 minutos e meio faltando. Vamos lá. Só que a gente não se interessa por esse diagrama volume e temperatura. A gente quer o diagrama de Kuiper, pressão vezes volume. Então, simplesmente o que eu faço aqui é o seguinte: eu rearranjo isso daqui,
tá? Usando ali a equação de Clapeyron, e eu posso escrever, eu vou pular a etapa do cálculo, porque não vai dar tempo, mas é um cálculozinho muito simples, de maneira que a gente chegue como resultado isso aqui, ó. Eu vou ter PI, certo? VI elevado a 2 mais F sobre F igual a PF vezes VF elevado a 2 mais F sobre F. Aonde esse termo daqui, gama, vai ser, que é F mais 2 sobre F, a gente chama de coeficiente adiabático. Coeficiente adiabático, tá? De maneira que a gente possa escrever a equação como sendo PI, VI elevado a gama é igual a PF, VF elevado a gama. Eu fiz a questão na aula passada, só que eu não tinha chegado nesse ponto aqui ainda. E aqui a gente chega nesse processo mostrando isso, tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou aqui simplesmente o seguinte. A gente chegou nessa conclusão da diabática e falta só uma conclusãozinha para a isotérmica, que é o seguinte, ó. Lá pela primeira. Não, não vai dar tempo, pessoal. Eu volto para a gente encerrar e fazer nossas duas questões, tá? Mais 7 minutinhos.